A paz do Senhor, queridos, tudo bem? Como nós não teremos nossas aulas presenciais na faculdade, né? na escola de teologia, nós vamos fazer uma aula aqui. E a nossa aula é família cristã. Família cristã, certo? Eu sou Elizabeth, né? Vocês me conhecem. E não se preocupe, porque eu vou mandar os slides para todos aí do grupo de vocês. Espero que todos estejam bem, que nessa quarentena todos estejam bem, que estejam com a saúde em dias e que esteja tudo na paz de Deus. Quando nós começamos a falar de família cristã, nós temos um material muito bom, né? Que eu vou apresentar a vocês esse material que nós vamos usar nessa aula. Primeiro a Bíblia, né? A Bíblia que a gente não pode esquecer, que a gente sempre usa, principalmente para falar na família cristã. Vamos usar o livro de Elinaldo Renovato como um apoio, mas de início nós vamos usar Lá Cristão, do pastor Jamie Camp. É um livro bem antigo, não é? Mas é um livro que o pastor José Gonçalves fez questão de usar as palavras do pastor Jamie Camp com esse livro também, ó, Família Cristã. Esse livro aqui de pastor José Gonçalves, certo? Que vocês podem baixar se vocês quiserem e estudar. Vou usar isso aqui também, não é? Porque os homens fazem sexo, as mulheres fazem amor, que é um livro que fala sobre a mente masculina e a mente feminina. Também vou usar o ECA, não é? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nós vamos falar também dos filhos. Vou falar também da direito da família no novo Código Civil Brasileiro, que é muito importante, nós sabemos, sobre o Código Civil, sobre casamento, sobre muitas coisas, né? Sobre família. Bom, gente, começando aqui a nossa aula, nós vamos falar sobre o arquiteto da família. Quem é o arquiteto da família? Deus. No Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Gênesis, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 25. E diz mais: Deus, far-lhe-ei uma adjutora, uma auxiliadora, né, no caso, que lhe seja idônea. O que é idônea? Que seja capaz, né? E depois que a gente observa direitinho que Deus, ele arquitetou toda a terra, o universo e tudo que ele fez. Deus, ele fez o mar, Deus fez os peixes, Deus separou o mar da terra, Deus fez todo o bosque com frutas, com alimento, Deus fez os animais domésticos, os ferozes, Deus fez tudo e deixou tudo prontinho para colocar quem? Para colocar o homem, né? Então Deus, ele é o arquiteto da família também, porque Deus fez a terra, colocou o homem para morar na terra quando ela estava pronta. Com tudo pronto, o homem não precisava mais de nada. Porém, o homem, ele estava o quê? Só. Deus tinha feito todos os animais com seus pares para suas reproduções, mas como é que o homem ia se reproduzir? Como é que o homem ele ia dar continuidade à espécie dele se ele não tinha uma fêmea? Ou mais do que isso, como o homem ia sobreviver sozinho? A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Só é um estado um estado físico que ninguém gosta de estar. Só quando você precisa relaxar um pouquinho, dar um tempo, alguma coisa. Mas viver só, quem na Terra gosta de viver só? Às vezes alguém gosta de morar só.
Mas viver só a vida toda, tipo, não ter relacionamento com o próximo, tipo, não ter ninguém para você se relacionar, é muito difícil você conseguir sobreviver dessa forma. Quem já assistiu o Náufrago? O Náufrago, ele ficou só, que foi que ele fez de uma bola chamada, que colocou o nome de Wilson, que era a marca da bola, ele colocou o nome de Wilson, para que essa bola se tornasse o quê? Uma pessoa que se comunicasse com ele. É tão ruim viver só que o homem, ele não consegue viver só. Até quando ele está só, ele fala consigo mesmo, não é? Mas Deus já sabia disso. Deus já sabia disso. Tanto é que Deus, ele fez o quê? A mulher. A mulher que serviria de ajudadora para o homem. Porque na realidade Deus fez o corpo, mas a cabeça ele colocou depois que foi a mulher. Não, brincando. Mas na realidade a mulher, ela serve, não é? Para o homem. Ela completa o homem. Porque o homem, se ele precisava de ajuda, então ele não era um ser que iria conseguir estar só. Certo? Quando nós falamos que estamos só, então Deus, quando viu como estava só, Deus, ele fez o quê? Ele deu uma solução para aquela solidão de Adão. E qual foi a solução? Deus disse, não é bom. Quando Deus fala que não é bom, aí ninguém diz nada. Porque Deus, quando diz que não é bom, é porque realmente não é bom. Que o homem esteja só. Então eu vou fazer uma pessoa que lhe ajude. Mas não é qualquer pessoa. É uma pessoa competente. É uma pessoa que realmente sirva tem uma presença forte diante do homem. Para que o homem possa ter um apoio. O que foi que Deus fez? Uma mulher completamente idônea. Deus não fez uma mulher para não pensar. Deus não fez uma mulher para viver, para servi-lo somente nas coisas materiais, físicas. Não. Deus fez uma mulher idônea, uma mulher inteligente, uma mulher capaz. Não é? Por quê? Porque ele precisava de uma pessoa que não só lhe desse força emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, tudo. Né? Aliás, ele não precisava de uma pessoa só para dar uma força física, mas também para lhe dar uma força assim, espiritual, uma força emocional. Então Deus fez um sono sobre Adão, não é? E quando ele adormeceu, Deus fez o quê? Tirou da sua costela um osso e fez a mulher. E depois ele fechou com carne. Esse osso foi uma costela que formou uma mulher e trouxe para ele uma afirmação. Essa daí foi formada de mim. Ela é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aí fico pensando eu, por que Deus fez a mulher osso dos ossos do homem e carne da carne do homem? Alguém pode pensar assim, por que Deus não pegou outro bolão de barro e fez outra mulher? E fez uma mulher? Por que Deus ele não fez uma mulher de outro material? Porque ele fez do mesmo material do corpo do homem. Porque essa mulher e esse homem um dia se tornariam uma só carne. Porque essa mulher faria parte da carne do homem. Porque essa mulher seria tão apegada a esse homem que se alguém tocasse nela, ele iria sentir. Se alguém fizesse algo com ela, ele iria sentir. Porque ele é osso dos ossos dele e é carne da carne dele. E a Bíblia diz, não é? A Bíblia fala, quando Deus fala no Novo Testamento, ele fala o quê? Que o homem precisa amar a mulher como a si mesmo, como ele ama a si mesmo, não é? E como Cristo amou a igreja. Quando Cristo amou a igreja, o que foi que ele fez pela igreja? Ele se deu à igreja, ele se doou à igreja. E um homem, ele tem que ser forte, ele tem que ser o suficientemente para uma mulher protetor. E que essa proteção seja de uma forma que ela se sinta segura, que ela realmente se sinta debaixo dos braços dele, como a sua costela. Quando alguém dá um murro numa costela, alguém sente a dor, não sente?
Então, esse homem irá sentir essa dor se alguém tocar em sua esposa e ele reagirá. Não digo no sentido físico, e também no sentido físico, porque muitas vezes acontece por aí de coisas que acontecem que o homem precisa fisicamente defender a mulher. Então, vamos ver aqui. Então, veja só. Além de tudo que nós vimos até agora, quando Deus ele criou a família, ele partiu do homem e da mulher. Então, quando Deus disse crescer e multiplicar para Adão e Eva, né? Crescer e multiplicar, deu o poder de fazer um filho, deu o poder de multiplicar e de encher a terra. Assim como os animais, deu poder de procriação ao homem. Esse poder é interessante a gente pensar nisso, porque uma mulher ela se frustra quando ela não pode ter filho, ou um homem se frustra quando não pode ter filho. Porque Deus ele colocou essa força não, como é que eu posso dizer? Colocou essa missão dentro do homem de ter filhos como algo precioso. Tanto é que quando um homem ou uma mulher se casam que querem ter filhos, quando eles sabem que não podem ter filhos, eles ficam deprimidos. Eles ficam mal, eles precisam dirigir-se para um psicólogo, para muitas vezes uma terapia, para poder fazer uma terapia, para poder se organizar mentalmente, para poder ter um filho. Por quê? Porque na realidade, para poder entender que não pode ter filho, para poder adotar, ou para poder esperar em Deus, ou porque com quem é crente, né, espera em Deus. Muitas vezes Deus faz um milagre, dá um filho. E é uma situação que se torna frustrante para a mulher e frustrante para o homem. Tanto é que tem pessoas que têm muitos anos de casado e não têm filhos. E quando a gente toca no assunto, talvez às vezes as pessoas ficam muito magoadas porque elas não têm filho. Muito bem. Mas para isso, para que a gente possa formar uma família forte, para que a gente possa ter um casamento forte, a gente tem que observar o quê? 4 bases no casamento. Eu coloquei 4 bases no casamento cristão. Em Gênesis 2, capítulo 24 ao 25, ele fala de uma situação interessante na vida do casal. Ele fala do deixar. Quando Deus fala assim, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe. Deus não está falando de você abandonar seu pai e abandonar sua mãe. Ele está falando de um deixar diferente. Ele está falando de um deixar geográfico, que é muito importante a gente entender que quando você casa, você precisa de uma casa. A Bíblia não diz, a Bíblia não fala nada sobre isso, mas a Bíblia fala que existe um ditado que diz assim, quem casa, quer casa. E geralmente, quando uma pessoa vai casar, ela se prepara, ela compra seus móveis, ela compra seus utensílios de casa, ela procura um apartamento para alugar, ou junta um dinheiro para comprar um apartamento, mas eles decidem casar e viver a sua vida separado. Eles precisam entender que o deixar geográfico é muito importante. É muito importante cada casal ter sua experiência própria. Ele conhece ela como uma jovem, ele namorou como uma jovem, mas ele não viveu dentro da casa com ela. Ele não tem essa experiência de casado. Então, o que é que acontece? Quando as pessoas elas se casam, elas precisam entender que cada um veio de um ambiente diferente, que cada um veio de uma criação distinta, que cada um veio de um tipo de família. Muitas vezes uma família ela não tem o costume de abraçar, de beijar. Eu acho que os filhos chegam, saem, vão para a escola, chegam, vai para o trabalho e tal. E eles não falam, eles só dizem benção mãe, benção pai, vai para um carro. Benção mãe, benção pai, vai para outro. Benção mãe, benção pai, vai para outro. Já outro casal, outra família, muitas vezes tem um costume de beijar, de abraçar. Mãe tem um carinho pela mãe, tem um carinho assim maior de estar abraçado, de afagar, de estar abraçando quando está perto, onde a pessoa estiver no meio da casa, dá um cheiro, dá um abraço, chama de mãezinha, de paizinho.
Então existe essa diferença, não é? De costumes, de criação, de forma de se tratar, como é que se diz? De culturas diferentes. São pessoas que muitas vezes são pessoas que não têm, às vezes, a crente, às vezes a família não é crente, às vezes a família tem um certo, como é que se diz? Certos problemas familiares. E às vezes a pessoa se converte no meio como é que eu posso, desses conflitos. Então a pessoa cresce ali, às vezes se converte ao Senhor, e quando ela vai fazer a família dela, ela às vezes leva para sua família algo que ela não tem e que ela vai aprender com o outro, porque o outro tem aquela forma dele. Então se torna uma coisa diferente. Outra coisa também é que o deixar geográfico é tão importante pelo fato de quanto mais as pessoas estão separadas dos seus pais, quanto mais os seus pais não estão perto, eles têm a oportunidade de não dar opinião que muitas vezes você precisa aprender só. Muitas vezes eu preciso aprender só, muitas vezes alguém precisa aprender só para poder tocar a vida. E muitas vezes o pai e a mãe morando perto, ele não vai deixar aquele filho tomar as decisões ou aquela filha tomar as decisões, e às vezes vai querer se sentir incentivado a tomar uma decisão pela filha, a tomar uma decisão pelo pai, e muitas vezes nos conflitos vai querer se intrometer. Então, o que é que acontece? Esse deixar geográfico é muito importante se alguém quiser ter uma vida, uma experiência e ter um casamento, como é que se diz? Com base mais sólida. Porque as descobertas são importantes para o casal. O deixar financeiro. A partir do momento que alguém depende financeiramente do outro, o outro fica exposto, alguém fica exposto às opiniões e fica exposto aos, vamos dizer assim, os pitacos da família. Então, a partir do momento que você depende de alguém, alguém pode mandar em você. E você se sente até constrangido a aceitar opiniões porque você depende daquela pessoa. Então, quando você vai casar, é importante que mesmo que você tenha o seu salário e sua esposa tenha o dela, ou vice-versa, que vocês possam fazer as continhas antes de casar e saber que o que precisam para viver só você e ela, não é? Ninguém pode casar para viver às custas de pai e de mãe. Ninguém pode casar para viver às custas dos outros. Por quê? Porque como é que você vai querer ter sua família se você não vai assumir a responsabilidade? Às vezes acontece de muitos jovens casarem, conheço jovens que até passaram na frente e casaram, e depois, o que foi que aconteceu com esses jovens? Eles terminaram que tendo que morar com os pais, e a gravidez, ficou grávida, e o rapaz, ele era novo, só queria jogar videogame, não queria saber de nada, de responsabilidade, o pai teve que assumir tudo, a mãe teve que assumir tudo, e terminou um casal só vivendo 1 ano junto e se separando. Muito bem. Isso aí, simplesmente, pode fazer com que tudo se desmorone. O deixar emocional. O deixar emocional é muito importante. Por que o deixar emocional é importante? É importante porque se a pessoa é casada e tudo que acontece em casa ele vai contar para o pai ou para a mãe, vai fazer aquilo, ai meu Deus, fulaninho, porque fulaninho não era para fazer assim, fulaninho não era para fazer assim. O que acontece? Acontece que com o tempo os pais vão terminar tendo uma rixa com determinadas pessoas que são casadas e que reclamam do seu cônjuge, vai ter uma rixa com seu cônjuge e vai terminar criando uma imagem que eles vão guardar essa imagem dessa situação na cabeça deles e vão ficar contra seu cônjuge. Enquanto vocês vão depois fazer as pazes, ficar bem, e termina que acontece o quê? Termina que acontece um mal-estar entre a família. Então, você precisa ser maduro, emocional, saber sentar, conversar
e dizer o que é que está errado, o que é que está certo, o que é que você acha, o que é que eu acho. Outra coisa também é que nós, quando assumimos um compromisso, assumimos isso público, não é? Nós temos que, quando nós estamos no altar, que estamos ali diante das testemunhas, diante das pessoas, assumindo um compromisso. Então a gente precisa ser maduro para continuar firme nesse compromisso. O que eu indico é que seria muito interessante um curso de noivo nas igrejas. Por quê? Porque acontece que muita gente noiva, muita gente casa e muitas vezes não sabe nem o que é um casamento. Casa, se não, eu vou casar, se não der certo eu me separo. E isso não existe, né? Porque na realidade o que é que acontece? Nós temos que saber que, deixa eu ver aqui, o slide, muito bem, esse slide aqui. Nós também temos que saber que nós estamos fazendo um compromisso. Nós temos que entender antes de casar que o compromisso tem que ser permanente, o compromisso tem que ser monogâmico e o compromisso tem que ser exclusivo. Então, tem pessoas que casam, mas não entendem isso. Tem pessoas que casam, mas não compreendem isso. Por quê? Casam achando que se não der certo, acaba. Então, casam pensando que, fulano, ela tá bem agora. Um dia que ela tiver um filho que ela engordar, vai procurar outras mulheres mais bonitas, às vezes vai observar outras pessoas na TV e vai, às vezes, fazer uma violência psicológica, dizendo, mas você deveria ser assim, você deveria ser assado, e assim do mesmo jeito a mulher, e assim vai. E exclusivo, não é? Essa pessoa precisa ser exclusiva para você e ele precisa ser exclusivo para a pessoa. A unidade, ela fala sobre tornar-se dois numa só carne. Quando Deus fala sobre tornar-se dois numa só carne, ele fala que para haver uma unidade são necessárias duas pessoas. Né? Então, o que é que acontece? Para ter uma união, como é que você pode ser unido com ninguém? Você vai ser unido com outra pessoa. Então, não significa que ela vai perder a identidade, que você vai perder a identidade, que quando você casar, ela vai ter que fazer tudo o que você quer, e quando ele casar, vai esquecer os sonhos dele para fazer o que você quer. Não. Eu acho que pessoas têm que sentar, tem que se respeitar, tem que entender que cada pessoa tem sua identidade, tem seus sonhos, e um é diferente do outro. Muitas vezes um é apaixonado por uma coisa e outro é apaixonado por outra. Vamos supor, um é apaixonado pela saúde e o outro é apaixonado pela matemática. Um pode ser apaixonado por decorações e outro pode ser apaixonado pela vida policial. Então, cada um tem a sua identidade. Você tem que amar aquela pessoa por completo. Você não tem que amar aquela pessoa e pensar assim, eu gostaria que ela fosse como eu quero que ela seja. Não, ela tem a identidade dela. Você tem que entender que ela tem a identidade dela, que ela é uma pessoa que pensa, que ela é uma pessoa que tem uns sonhos e que um precisa apoiar um nos sonhos do outro, não é? E os dois, se antes de casarem, um tiver um sonho completamente diferente do outro e ver que vão se divergir, então tem que se resolver isso antes de casar. Não é casar para depois ver como é que vai ficar. Não. Se senta e se conversa, porque um precisa entender o outro. Não é porque um é fraco e o outro é forte que o outro vai dominar. É porque o homem, muitas vezes, é mais forte fisicamente do que a mulher. Mas muitas vezes a mulher é mais inteligente do que o homem. Lá nos Estados Unidos já existe, eu não sei aqui no Brasil, mas lá nos Estados Unidos já existe homens que são pais em tempo integral, e mulheres que trabalham, são grandes empresárias e sustentam sua família. E o homem, ele faz o papel
De quê? Da pessoa que toma conta da família em casa. Então, isso aí são coisas que são combinadas. Não são coisas que você impõe. São coisas que combinadas. Aí você não pode criticar, porque cada um tem sua vida. Certo? Cada um tem sua vida. Cada pessoa coloca, como é que se diz? Coloca-se como de acordo um com o outro. Certo? Então você continua sendo quem você é e a pessoa continua sendo quem ela é. Eu não sei o que foi que caiu aqui. Vamos embora. Acho que foi o fio. Então, gente, porque eu tô com a luz aqui e outra luz ali. Então, gente, o que que acontece? Acontece que às vezes as pessoas querem que o outro viva a vida dele. Quer que acompanhe ele quando ele vá, quer que faça o que ele faça, quer que ande por onde ele ande. E mas irmã Beth, a mulher não tem que ser auxiliadora, ela tem que ser auxiliadora, mas Deus ele falou que ela só tem que ser isso, ela tem que deixar de viver para viver a vida do homem. Ela pode ajudar o homem, porque ela é uma pessoa idônea, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que pode ajudar nas ideias, pode fazer todo aquele conjunto de organização junto com o homem. Para tocar o lar, não é? Então é isso que eu digo, que quando você conhece alguém, quando eu digo você assim, eu digo quando uma pessoa conhece outra, quando alguém conhece outro alguém. Então o que é que acontece? Eles têm que primeiro se conhecer. O relacionamento entre os casais, hoje em dia, vão diretamente para o relacionamento físico. Começa tudo ao contrário. Vai pelo relacionamento físico, para depois tentar entender o outro. Na realidade, as pessoas acham que às vezes não é necessário conhecer o outro. Quer dizer que se fisicamente ela for agradável, ela pode ser do jeito que ela quer? Será que é assim? Eu não sei o que é que se buscam hoje em dia em um casamento, em um relacionamento. Mas, com certeza, muitas pessoas estão buscando pelo lado errado. É claro que você não vai casar com uma pessoa somente pelo que ela pensa, pela inteligência que ela tem, pelo fato dela ser uma pessoa legal. É claro que o exterior também chama atenção, porque uma pessoa não é só uma coisa, uma pessoa é um ser completo, não é? Então, o que é que acontece? A intimidade entre elas tem que existir antes do casamento. A intimidade intelectual, a intimidade espiritual. Mas a intimidade física seria um bônus extra. Porque se você se der bem nessas outras áreas, com certeza a área física vai ser um complemento vai ser a coroa, não é? Do complemento. E quando a gente fala da intimidade espiritual, intelectual, emocional e física, elas se completam. Porque essa intimidade, uma depende da outra. Uma depende da outra. Quando nós falamos da intimidade espiritual, você já pensou se você tivesse intimidade intelectual, emocional, física, mas a espiritual não tivesse? Se o seu Deus fosse um e o outro do Deus fosse, outra pessoa tivesse outro Deus? Se uma saísse para ir cultuar a Deus e outra pessoa saísse, vamos supor, para um centro de umbanda, você já pensou se uma pessoa saísse para a igreja e outra saísse para a balada? Qual seria a comunhão espiritual? Se um fosse orar, o outro dizia, tu fica aí orando que eu vou ali na praia. Então, não existe uma comunhão espiritual, vai ficar complicado. A comunhão intelectual. A intimidade intelectual é muito importante. Por quê? Porque os pensamentos, eles precisam, não é, se interagirem. Fica muito difícil quando você não consegue entender a outra pessoa e a outra pessoa não consegue entender. Às vezes você fala um A e a pessoa entende o E. Até a forma de falar é uma forma de entender as pessoas. Até um olhar é uma forma de entender as pessoas. É muito interessante isso. Até porque, muitas vezes,
o homem busca algo e a mulher busca algo totalmente diferente. Então, um não consegue compreender o outro, não é? Não consegue compreender o outro. Outra coisa, nos seus pensamentos, nas suas, na forma que pensa. Então, é muito importante ter essa intimidade, ter a liberdade de falar com o outro o que pensa. A intimidade emocional é muito importante, porque muitas vezes as pessoas não têm, assim, emocionalmente, não são emocionalmente maduras, e muitas vezes elas muitas vezes escondem o emocional delas, não se comunicam e muitas vezes se tornam pessoas fechadas. E essa parte, quando alguém entende quando o outro tá triste, quando entende que o outro não tá legal, quando entende que o outro tá um pouco triste, é muito importante, porque você vai dar o apoio. Você tem essa intimidade para entender quando aquela pessoa tá triste. Eu até coloquei aqui que é muito importante quando alguém precisa estar atento naquele comportamento que o outro tem. Porque aquele comportamento pode muitas vezes, como é que se diz? Pode muitas vezes dizer algo que não está explícito, mas está implícito. Então, o que acontece? Acontece também que a intimidade física ela vai unir isso tudo. Vai unir o intelectual, o espiritual e o emocional. Porque se esses três não estiverem bem, vai interferir na vida física. Porque não sei, muitas vezes para uma pessoa que só quer uma intimidade física é uma coisa, mas para uma pessoa que realmente quer ter um relacionamento, completar o relacionamento com o afeto é outra coisa. Minha cadela tá querendo sair. Pediu para entrar, agora tá querendo sair no fogo. Deixa eu colocar ela para fora. Então, o que é que acontece? Acontece que a unidade física, a intimidade física, ela não depende só do físico. Ela depende muito de como você está aqui, como você está aqui. Porque se você não estiver bem aqui, vai ser somente uma descarga de energia que vai somente aliviar a tensão de um e vai deixar o outro como se fosse um objeto. E isso é muito triste para um relacionamento, certo? Então, precisa se consertar algumas coisas na vida para que outras fiquem bem. A vida não é só